Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós nesta manhã gloriosa e especial, que nós estamos aqui na casa do Senhor para cultuar ao nosso Deus. Possamos ser edificados nesta manhã através da palavra do Senhor. E nesta manhã eu gostaria de falar de um tema que é um tema que está muito em evidência nesse momento. Eu gostaria de falar sobre solidariedade espiritual. Eu convido os irmãos para lermos a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. E diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra solidariedade significa estar junto com o outro, sentir a necessidade do outro, compartilhar com o outro no momento de necessidade. E neste texto nós vemos a situação de uma mulher viúva. E a viuvez naqueles dias era uma situação já complicada, porque a mulher viúva, ela só tinha 2 formas para sobreviver. Ou ela dependia dos seus filhos, ou dependia da caridade das pessoas, da caridade pública. E aquela mulher, ela ficou viúva, perdeu seu marido, e veio o seu marido, deixou uma dívida, e veio o credor para levar os seus filhos como escravos. Isso estava previsto na lei. Caso alguém não pudesse pagar a dívida, então a escravidão seria uma forma de pagamento da dívida. E aquela mulher entrou num estado de desespero, porque se ela perdesse os seus filhos,
como que ela iria sobreviver. Essa era a grande questão que estava colocada diante dela nesse momento. Como eu vou sobreviver? Porque agora eu não tenho marido e ficarei sem os meus filhos. Como eu sobreviverei? Porque a viuvez naquela época era totalmente diferente dos dias atuais. Hoje as mulheres são independentes. Mas como eu disse, naquela época as mulheres, elas dependiam inteiramente do marido, e morrendo o marido, se ela tivesse filhos adultos, os seus filhos poderiam sustentá-la, e se ela não tivesse filhos, então ela tinha que depender da caridade pública. E agora ela estava numa situação extremamente difícil, e foi ao homem de Deus. Ela foi consultar, ela foi falar com o homem de Deus, o profeta Eliseu. E diz aqui a palavra do Senhor: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Ela foi a Eliseu pedir ajuda. Eliseu, profeta, eu preciso de ajuda. E ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor, ou seja, ele deixou uma dívida, e agora veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E aí o profeta diz para aquela mulher: que te hei de fazer, mulher? Você tem alguma coisa em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Bom, glória a Deus. Quando nós nos encontramos nesta situação, e muitas vezes nós nos encontramos nesta situação de não ter absolutamente nada em casa, de sentirmos completamente dependente dos outros, é justamente aí quando nós necessitamos muito de ajuda. E aí o profeta ele deu um conselho para aquela mulher. Nós vemos na Bíblia, saindo um pouco deste texto, nós vemos outros exemplos de solidariedade espiritual. Eu quero falar de solidariedade, porque muitas vezes a gente fala muito de solidariedade material, de solidariedade social, mas eu gostaria de falar de solidariedade espiritual, quando nós precisamos orar uns pelos outros, sentir a necessidade uns dos outros, principalmente neste momento em que nós estamos atravessando por dificuldade. Nós precisamos estar juntos como povo de Deus. Nós precisamos estar na presença do Senhor, buscando orar uns pelos outros, sentir a necessidade uns dos outros, porque neste momento todos estão precisando de todos, todos estão precisando da ajuda de todos, e como igreja, como povo de Deus, nós precisamos buscar ao Senhor e interceder a Deus em oração em favor dos nossos irmãos. Ontem, inclusive, nós estivemos aqui numa maratona de oração. Foram 10 horas ininterruptas de oração, de intercessão em favor do povo de Deus. E por que nós fizemos isto como igreja? Porque nós sentimos a necessidade de buscar ao Senhor, de interceder, de orar pelos nossos irmãos, de pedir a Deus a sua bênção para os nossos irmãos. Sabemos que existem irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, e sabemos que temos irmãos que estão passando por momentos de aflição, sabemos que temos irmãos que estão passando por momentos de incerteza, de dúvida,
E nós precisamos, neste momento, nos juntar como povo do Senhor, para buscar a presença do Senhor, porque é justamente neste momento de crise que nós, como povo de Deus, devemos estar unidos. Não podemos estar cada um buscando o seu próprio interesse, mas que busquemos o interesse uns dos outros. E o que é maravilhoso é que quando nós sentimos a necessidade dos nossos irmãos, a necessidade não somente material, mas a necessidade espiritual, e nós estamos na igreja orando pelos nossos irmãos, nós começamos a perceber que também nós somos fortalecidos no Senhor. Glória a Deus, como o Senhor nos fortalece. Ontem à noite, quando nós saímos daqui, nós tínhamos essa sensação de força, de estar fortalecidos no Senhor, porque nós passamos 10 horas aqui ininterruptas de oração, buscando a Deus em favor dos nossos irmãos. E aí nós vemos outros exemplos na Bíblia de solidariedade. Depois eu quero retornar a este texto, mas eu gostaria de trazer outros exemplos bíblicos de solidariedade espiritual. Nós vemos um exemplo de Moisés. Vamos ler Êxodo capítulo 32, versículo 11 a 14. Vamos começar do versículo 10. Êxodo capítulo 32, começando do versículo 10 até o 14. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o seu furor contra o teu povo? Porque que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o seu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais o mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda a terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Nós vemos que Deus estava irado com o seu povo naquele momento, porque Moisés foi para o monte e o povo resolveu fazer um bezerro para adorar. E quando Deus viu aquela situação, Deus se irou contra o povo e tomou a decisão, e ele estava predisposto a destruir aquele povo e fazer a partir de Moisés uma nova nação, um novo povo. Mas nós vemos que Moisés vai e roga ao Senhor, intercede a Deus em favor do povo, pedindo a Deus que mudasse aquela situação, que não destruísse aquele povo. Moisés sentiu naquele momento a necessidade de se solidarizar. Embora aquele povo tivesse pecado contra Deus, ele sentiu a necessidade de se solidarizar com aquele povo e buscar ao Senhor para mudar aquela realidade. Deus tenha misericórdia, muda esta situação. O que é que vão dizer, Deus? Ele suplicou ao Senhor em favor do povo que o Senhor tirou da terra do Egito. E aí ele começou a argumentar com Deus: Deus, o que é que vão dizer os egípcios?
Vamos dizer que tu tirou o seu povo da terra do Egito para matá-lo nos montes, Deus, para destruí-los na face da terra. Deus, volta-te, muda essa realidade, torna-te do teu furor, da tua ira, arrepende-se deste mal, Deus. Ele fez uma oração ao Senhor, e nós vemos que em resposta à oração de Moisés, Deus se arrependeu e desistiu da ideia de destruir aquele povo. Glória a Deus. Nós temos outro grande exemplo que eu posso dizer que é um exemplo clássico de solidariedade espiritual na Bíblia, que é no livro de Esté. O povo de Israel estava correndo o risco de ser morto, porque Amã tomou a decisão de convencer o rei Assuero a assinar um decreto determinando a morte de todos os judeus, porque ele estava enfurecido com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobrava a ele era um homem extremamente orgulhoso, e porque Mardoqueu, que era o tio da rainha Esté, ele não se dobrava a ele resolveu convencer o rei Assuero a assinar um decreto para matar o povo de Israel. E aí Mardoqueu, naquele momento, foi pedir ajuda. Mardoqueu não podia sozinho enfrentar aquela situação, e ele foi pedir ajuda a Esté. E aí Esté disse, olha, e Mardoqueu disse a Esté, vai lá e fala com o rei, faça alguma coisa. Talvez Deus te colocou aí no palácio exatamente para este momento. Você precisa fazer alguma coisa. Mas ela disse, olha, meu tio, eu não tenho nenhum convite. Nos próximos 30 dias eu não vou estar com o rei. Eu não posso fazer nada. E Mardoqueu disse, olha, por acaso você acha que você, estando aí, estará livre? Você precisa fazer alguma coisa, porque talvez Deus tenha te colocado exatamente para este momento. Deus te colocou aí para fazer isso, faça alguma coisa. E no capítulo 4, versículo 16 do livro de Esté, nós vemos o que diz Esté. Esté manda dizer a Mardoqueu, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas assim jejuaremos, e assim irei com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, perecerei. Ou seja, eu preciso orar. Vai, ora, porque se eu for falar com o rei, eu estou correndo risco de vida. Mas entre em oração, junta o povo e ora a Deus, para que, se por acaso perecer, se eu morrer, eu morrerei, mas eu vou. Pede a Deus, intercede a Deus pelo povo, em meu favor, para que eu consiga falar com o rei. E nós vemos que Mardoqueu juntou todo o povo de Israel para orar em favor de Esté, para que Esté fosse recebida pelo rei Assuero, e ela pudesse contar ao rei o que estava acontecendo. Bem,
Vamos voltar para o texto que nós lemos, que foi o texto básico da nossa meditação. Nós vemos daquela mulher que era uma mulher do filho dos profetas, de um dos filhos dos profetas. O profeta diz: o que é que você tem? Ela disse: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí o profeta diz: então faça o seguinte, vá, pede emprestado a tua vizinhança, pede emprestado vasilhas, e não peça poucas vasilhas, peça muitas, peça o máximo que você puder de vasilhas emprestadas. E aí ela saiu, e é justamente neste momento que ela conta com a solidariedade da sua vizinhança, de lhe emprestar vasilhas, porque ela precisava juntar o máximo de vasilhas que ela pudesse. E o profeta diz assim, vai, pede emprestado vasilhas não poucas, e entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e comece a derramar o azeite que você tem em casa nas vasilhas. E aí ela juntou todas aquelas vasilhas que ela pôde juntar, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e então ela começou a derramar aquele azeite. E o que é maravilhoso, o que nós vemos que é exatamente quando nós, como povo de Deus, isto traz para nós um exemplo de que nós precisamos, em momentos de dificuldade, em momentos de crise, juntar a nossa fé, unir a nossa fé, e buscar, pedir ajuda uns aos outros, de orar uns pelos outros. O apóstolo Tiago diz assim, inclusive: orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. E aí ela sentiu, naquele momento, a necessidade de buscar a ajuda de todas as pessoas, e foi exatamente nesse momento que ela foi abençoada, porque ela começou a derramar o azeite nas vasilhas, e ela foi enchendo. E é interessante que ela só tinha uma botija de azeite, e ela foi enchendo. E aí pedia aos filhos: traz vasilhas. E os filhos foram trazendo vasilhas, e à medida que eles iam trazendo vasilhas, o azeite ia se multiplicando. Glória a Deus. É exatamente essa sensação que nós temos quando nós oramos uns pelos outros. Nós sentimos fortalecidos, irmãos. Nós, como povo de Deus, sentimos fortalecido quando o povo do Senhor se une a buscar ao Senhor. E neste momento de crise, nós precisamos nos juntar para buscar ao Senhor, porque Deus vai derramar da sua bênção sobre a sua igreja, e nenhum mal vai atingir o povo do Senhor, porque o Senhor tem resposta, o Senhor tem bênção, o Senhor tem solução para a nossa vida. E aí ela começou a derramar, até que ela encheu todas as vasilhas. Depois que ela encheu a última vasilha, ela chegou para os filhos e disse: me traz mais vasilhas, porque o azeite simplesmente não parava. E aí os seus filhos dizem: minha mãe não tem mais vasilha. E aí quando não teve mais vasilha, o azeite parou. Glória a Deus. Então a bênção é recebida de acordo com a nossa fé. Quando nós buscamos ao Senhor, a bênção do Senhor vem de acordo com o tamanho da nossa fé. E é justamente neste momento que nós queremos conclamar o povo do Senhor para unir as nossas forças, como povo de Deus,
de não ficar pensando uns nos outros, de ficar trancado na nossa casa, de ficar cada um vivendo o seu próprio sofrimento, vivendo as suas próprias angústias, mas que estejamos dividindo isto uns com os outros e orando uns pelos outros. E eu tenho certeza que aqueles que estão passando por este momento e que estão sentindo-se tristes, que estão inquietos, que estão deprimidos, que estão nervosos, que estão preocupados com a crise, com a pandemia, o Senhor vai trazer bênção e paz para a vida de todo o povo do Senhor. Quando o povo de Deus se unir como igreja para adorar o Senhor, e é isto que nós queremos conclamar o povo de Deus, para se unir, para juntos buscarmos ao Senhor, que isto não tenha acontecido somente ontem, nesta maratona de oração, mas que continuemos juntos, unidos como povo de Deus, buscando ao Senhor, porque se nós como igreja estivermos unidos em oração, certamente Deus derramará bênçãos grandiosas. Do Senhor virá um mover espiritual, um avivamento espiritual da parte de Deus, e a bênção do Senhor cairá sobre a igreja do Senhor neste momento, porque é justamente no momento de crise que nós somos levados a exercitar a nossa fé. As crises são uma oportunidade que Deus nos dá para nós exercitarmos a nossa fé. Então, irmãos, exercitemos a nossa fé, não fiquemos trancados em casa, simplesmente com medo, amedrontados, não, porque muitas vezes nós fazemos tudo, mas esquecemos de buscar o Senhor. Saímos, vamos para a fila da Caixa Econômica, entramos nos ônibus, vamos para o trabalho, mas esquecemos de orar, de juntar, de buscar ao Senhor. Nós estamos aqui na igreja orando todos os dias, a igreja do Senhor está aqui orando. Ah, pastor, mas podemos ir todos para a igreja? Certamente que não, mas que possamos estar compartilhando, e que em algum momento nós possamos estar juntos, unidos, e mesmo cada um na sua casa, ou até outros aqui na igreja, como nós temos feito, buscando ao Senhor, e certamente do Senhor virá a bênção. E nós vemos o que aconteceu com aquela mulher. Para concluir, vejamos o que aconteceu com aquela mulher. Quando o azeite parou, ela foi para o profeta e disse ao profeta: olha, profeta, as vasilhas estão lá, minha casa está cheia de vasilha, e agora, o que é que eu faço? Vá, venda tudo que você, venda o azeite, pague a tua dívida, e você e os teus filhos vão viver do resto. Ou seja, Deus deu para aquela mulher o necessário para pagar a dívida e para ela viver juntamente com os seus filhos durante toda a sua vida, porque naquele momento ela contou com a solidariedade da sua vizinhança. E é exatamente isto que nós queremos conclamar o povo de Deus. Se nós nos unirmos com o povo do Senhor, nada vai faltar ao povo de Deus, não somente do ponto de vista material, mas do ponto, principalmente, que é esse o nosso propósito nesta manhã, do ponto de vista espiritual. Cada servo de Deus, aonde quer que você esteja, você vai sentir a presença do Senhor, você vai se sentir protegido por Deus, você vai se sentir guardado pelo Senhor, você vai perceber que Jesus está aí na tua casa, que a sua casa está coberta com o sangue de Jesus, e que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa,
porque você está guardado pelo Senhor. E nós vamos atravessar este momento de crise, este momento de pandemia, e continuaremos firmes, louvando, adorando, exaltando e enaltecendo o nome do nosso Deus, e vamos passar por esta nuvem muito mais fortalecidos, e poderemos voltar a nos reunir como igreja muito mais forte do que do momento que paramos, porque a igreja do Senhor se uniu em oração para buscar a presença de Deus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e abençoar a você aí na sua casa, e que nós juntos estejamos unidos em oração, que juntos estejamos buscando ao Senhor, que nós possamos nos unir em fé neste momento, buscando ao Senhor, porque certamente teremos sim uma vida vitoriosa e receberemos bênçãos do Senhor, e o Senhor vai fazer grandes milagres. E por que não dizer, o Senhor já está começando a fazer grandes milagres. Nós temos visto, nós temos recebido informações de que o Senhor tem feito grandes milagres, porque o nosso Deus é poderoso e Ele vai continuar fazendo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E assim,